A noite caía lentamente sobre a pequena cidade, e o vento frio que soprava pela colina fazia as árvores sussurrarem segredos antigos. Ana olhava pela janela de sua casa isolada, observando as sombras que dançavam do lado de fora. Tudo estava silencioso, mas o vazio parecia mais profundo do que o normal. Era como se a casa estivesse se tornando parte dela, um reflexo do vazio que sentia por dentro. Desde o acidente, anos atrás, Ana se afastara de tudo e de todos. A morte de seu irmão, Marcos, ainda pesava como uma pedra amarrada em seu peito, sufocando qualquer chance de felicidade que tentava surgir. Ele tinha apenas 15 anos quando o carro capotou na estrada estreita, e Ana, ao volante, sempre se culpou por estar dirigindo naquela noite. Ela havia sobrevivido, mas a um custo que a mantinha cativa de sua própria dor. O telefone tocou, um som inesperado que quebrou o silêncio. Ela hesitou, encarando o aparelho por um momento. Ninguém ligava para ela há muito tempo. Pegou o telefone com um suspiro profundo, e sua voz foi abafada pela melancolia. Alô? Do outro lado, uma voz familiar, muito familiar. Ana, e a voz soou baixa, quase um sussurro. Ela congelou. Aquela voz. Era impossível. Sua respiração ficou presa na garganta enquanto apertava o telefone com força. Não podia ser ele. Não podia. Sem saber como reagir, Ana desligou abruptamente. Sentiu o coração disparar no peito, um misto de medo e incredulidade. Será que sua mente estava pregando peças? Ela se recostou no sofá, tentando se acalmar. Mas o telefone, agora silencioso, parecia pulsar de volta ao ritmo de seu coração, como se algo estivesse esperando para falar com ela de novo. Ana passou a noite em claro, tentando afastar a lembrança da ligação. A casa estava mergulhada em um silêncio que agora parecia sufocante. Tentou se convencer de que tudo não passava de uma alucinação, uma criação de sua mente cansada, desgastada pelo luto. Mas a verdade é que aquela voz soava real demais. Na manhã seguinte, Ana decidiu voltar à sua rotina, mesmo que a rotina consistisse apenas em sobreviver ao dia. Preparou café, sentou-se à mesa e olhou para o telefone com um olhar hesitante. O aparelho estava imóvel, inofensivo, como se nada de estranho tivesse acontecido. O toque do telefone da noite anterior parecia distante, quase como um sonho. Mas quando o telefone tocou de novo, o som reverberou pelo silêncio, trazendo de volta todo o desconforto. Ana congelou, sem saber se deveria atender. Ela não queria ouvir aquela voz novamente, não podia. Com os dedos trêmulos, levantou o fone. Alô? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Ana, e a mesma voz. Dessa vez, mais clara. Familiar e assombrosamente inconfundível. Era Marcos. Ela largou o telefone com força, o aparelho bateu na mesa. Ana se afastou rapidamente, como se tivesse sido queimada. Era impossível. Ele estava morto. Havia algo de terrivelmente errado acontecendo. Sua mente começou a girar em torno de uma única pergunta: como aquela voz, a voz de seu irmão, poderia estar ligando para ela? A lembrança do acidente veio à tona. O som de metal se retorcendo, o grito abafado de Marcos e o vazio que se seguiu. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Por que aquilo estava acontecendo agora? O que a sua mente estava tentando lhe dizer? Sentindo o desespero tomar conta, Ana sabia que aquilo era apenas o começo. Nos dias que se seguiram, Ana tentou ignorar o telefone. Tirou-o do gancho, como se isso pudesse impedir as chamadas. Mas, mesmo assim, algo nela já havia sido despertado. As lembranças que tanto tentará enterrar começaram a emergir, fragmentos de um passado doloroso que ela evitava a qualquer custo. O acidente estava sempre presente em sua mente, mas agora era como se ele estivesse mais vívido do que nunca. Ela se lembrava das risadas de Marcos no banco do passageiro, a alegria juvenil que iluminava o carro naquela noite fatídica. Então, tudo se transformará em um pesadelo, o som estridente dos freios, o carro derrapando na pista molhada, o mundo girando enquanto o veículo capotava. E o silêncio que veio depois, tão profundo e aterrador quanto a própria morte. Ana começou a ter visões.
Ela se pegava observando seu reflexo no espelho, apenas para perceber que não estava sozinha. Por um instante, via Marcos de pé atrás dela, com o mesmo olhar que ele tinha na noite do acidente. O que antes era uma ilusão passageira agora parecia mais concreto, mais real. O medo crescia em seu peito como uma sombra escura, incontrolável. No fundo da casa, ouvia sussurros à noite, como se alguém estivesse tentando se comunicar com ela. E sempre, sempre, era a voz de Marcos que ecoava nos corredores vazios. A cada novo som, a culpa que Ana carregava tornava-se mais pesada, arrastando-a para o fundo de um poço emocional que ela nunca conseguirá escalar. Durante uma madrugada, Ana decidiu atender novamente ao telefone, sem esperar que fosse algo diferente dessa vez. Tremendo, colocou o fone no ouvido. "Por que você me deixou?" A voz de Marcos perguntou. Era uma acusação fria, cortante. Ela soltou um gemido, as lágrimas descendo por seu rosto. Não era a verdade. Ela tentou salvá-lo, tentou fazer o possível e mais falhou. Agora, a culpa se tornava uma presença real, como se o espírito de Marcos exigisse uma resposta, uma reparação. Ana sabia que não poderia continuar ignorando. Alguma coisa estava prestes a mudar, e ela sentia que não seria para melhor. Telefone agora era uma presença constante na vida de Ana, mesmo quando ela o mantinha fora do gancho. Ela evitava o aparelho, mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar aquilo. As ligações se tornaram inevitáveis, e, a cada vez que atendia, a voz de Marcos ficava mais forte, mais nítida. A presença dele parecia preencher todos os cantos da casa, como se estivesse à espreita, aguardando algo de Ana. "Por que você me deixou morrer?" A voz sussurrava ao telefone, sem emoção. Ana mal conseguia se manter em pé. O peso das acusações crescia dentro dela, e a cada palavra dita por Marcos, ela sentia uma nova onda de culpa inundar. Ela tentou se defender, explicar que o acidente não foi culpa sua, mas a voz do outro lado parecia ignorar suas tentativas de justificar. "Você podia ter feito algo." Marcos continuava, implacável. "Mas você me deixou lá e sozinho." Ela soluçava ao telefone, tentando encontrar um raciocínio lógico, mas nada parecia fazer sentido. A única coisa que restava era o medo e a dor. E então, em uma das últimas ligações, algo diferente aconteceu. A voz de Marcos, agora mais rouca e cheia de ressentimento, fez uma exigência clara. "Venha até mim, Ana, e vá até o lugar onde tudo aconteceu. Você sabe onde me encontrar." Ela congelou. O local do acidente. A estrada onde tudo mudará para sempre. Ele queria que ela voltasse lá. Telefone escorregou de suas mãos enquanto ela tentava processar o pedido. Ir ao local onde o acidente ocorreu era algo que ela evitara desde o dia da tragédia. Voltar significava encarar tudo aquilo que ela passou anos tentando enterrar. Mas a voz de Marcos insistia. Em seus sonhos, em sua mente, e agora, o único pensamento que ecoava incessantemente era a necessidade de libertar Marcos ou talvez libertar a si mesma. Era como se a voz o estivesse chamando de algum lugar profundo, não só geograficamente, mas emocionalmente. Uma voz de outro mundo, uma presença que não a deixaria em paz até que ela voltasse para onde tudo começou. Ana sabia que não tinha escolha. Se quisesse pôr fim àquilo, precisaria ir até o local do acidente e encarar o que quer que estivesse esperando por ela. Tremendo, pegou as chaves do carro e saiu pela porta. A noite estava fria, mas o pavor que sentia dentro de si era ainda mais gelado. A estrada para o local do acidente parecia mais longa do que Ana se lembrava. As curvas sinuosas e o asfalto irregular pareciam sussurrar histórias que ela tentará esquecer, mas que agora voltavam à tona, sem piedade. Cada quilômetro percorrido era uma nova onda de ansiedade que a consumia, trazendo de volta as memórias que ela enterrara tão profundamente. Ao se aproximar do lugar, o ambiente ao redor parecia mais frio, mais escuro, como se o próprio local carregasse o peso do que aconteceu ali. A lua estava parcialmente encoberta pelas nuvens, lançando sombras inquietantes sobre a estrada estreita. O silêncio era ensurdecedor, e o som dos pneus no asfalto soava como um eco distante. Ana estacionou o carro no acostamento, no exato ponto onde tudo havia terminado.
A vegetação ao redor estava densa, e o local parecia quase intocado pelo tempo, como se tivesse permanecido congelado naquele fatídico dia. Ela desceu do carro, as pernas tremendo enquanto seus olhos varriam o cenário. Seu coração batia forte no peito, e a respiração parecia pesada, como se o ar estivesse mais espesso, mais difícil de absorver. A visão do acidente se reproduzia em sua mente, fragmentada e distorcida, mas dolorosamente clara em seus detalhes essenciais. O som dos freios, o grito de Marcos, e depois, o silêncio. Estou aqui, se ela sussurrou, sem saber ao certo para quem falava, mas sentindo uma presença ao seu redor, como se Marcos estivesse observando. De repente, uma névoa fina começou a se formar ao longo da estrada. E foi então que ela ouviu. No meio daquela névoa, a silhueta de Marcos apareceu. Ele estava parado, com as mesmas roupas que usava na noite do acidente, o olhar fixo nela. Seus olhos, outrora cheios de vida, agora pareciam distantes, frios. O rosto, pálido e imóvel, carregava uma expressão que Ana não conseguia decifrar, se era uma mistura de tristeza e raiva. Por que você me deixou? A voz de Marcos cortou o ar, ecoando em sua mente, assim como nas ligações. Mas agora, a dor era palpável, real. Ana caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo. Ela sabia que havia falhado com ele, sabia que deveria tê-lo salvado. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia ter feito nada diferente. Aquela era a verdade que evitara por anos. O acidente não foi sua culpa. Eu tentei, e ela sussurrou, com a voz trêmula. Eu tentei salvar você. Mas a figura de Marcos deu um passo à frente, os olhos brilhando de forma ameaçadora. Você deveria estar comigo, e ele se aproximava, e a cada passo, Ana sentia o peso da culpa aumentar. Agora, é hora de você pagar. Ana sentiu o pavor tomar conta de seu corpo, enquanto a figura de Marcos se aproximava. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. A névoa ao redor se adensava, e o frio do ambiente se intensificava a cada passo que ele dava em sua direção. Ela sabia que, de alguma forma, este momento sempre esteve à sua espera. Estava ali, diante da escolha que evitara por tanto tempo. Eu nunca quis que você morresse. Ana gritou, a voz entrecortada pelas lágrimas. Não foi minha culpa. Marcos parou, os olhos fixos nela, mas o olhar sombrio não cedeu. Ana percebeu que não era apenas o espírito do irmão que a assombrava. Era a culpa. Durante todos esses anos, ela se mantivera prisioneira de seus próprios sentimentos, incapaz de perdoar a si mesma. Ela se levantou, tremendo, e com a voz mais firme disse: Eu me perdoo, Marcos. Eu sinto muito, mas não posso mais viver assim. Eu preciso seguir em frente. A névoa ao redor pareceu estremecer. A figura de Marcos hesitou, e então, lentamente, começou a se dissolver no ar. Sua expressão suavizou, mas a dor de Ana ainda permanecia. O confronto havia terminado, mas as cicatrizes permaneceriam. Ana ficou parada por alguns instantes, observando a névoa se dissipar lentamente, levando com ela a presença de Marcos. O ar ao seu redor parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Mas, mesmo com o espírito do irmão desaparecendo, o vazio emocional permanecia. As lágrimas ainda molhavam seu rosto, e a dor da perda, embora um pouco mais suave, continuava pulsando dentro dela. Ela voltou para o carro com passos hesitantes, o corpo exausto tanto física quanto emocionalmente. Ao sentar-se atrás do volante, respirou fundo, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. O local do acidente, o confronto com Marcos, o peso da culpa que por tantos anos a sufocara, e agora tudo parecia distante, mas não completamente apagado. Quando chegou em casa, Ana entrou silenciosamente. A noite estava calma, mas o silêncio ainda era inquietante. Ela se aproximou do telefone que ficará fora do gancho e, em um gesto final, reconectou-o. Por um momento, ficou ali, ouvindo o silêncio que preenchia a linha, e desligou o aparelho. A culpa e o medo haviam sido enfrentados, mas Ana sabia que o caminho para a paz seria longo. Agora, ao menos, ela tinha uma chance de começar.